Olá, vamos falar hoje sobre a introdução à eletrostática. Atualmente, conhecemos bastante sobre a composição da matéria. Por exemplo, sabe-se hoje que o átomo é formado por muitas partículas, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons e os nêutrons compõem o núcleo, enquanto os elétrons se encontram em uma região em torno do núcleo que recebe o nome de eletrosfera. Para a eletricidade, interessam principalmente os prótons e os elétrons, que são as partículas dotadas de carga elétrica. Os prótons e os elétrons, bem como outros corpos que contenham carga elétrica diferente de zero, são exemplos de portadores de carga em algumas circunstâncias. Os nêutrons, como o próprio nome sugere, não possuem carga elétrica. Prótons e os elétrons, como outros corpos que contenham carga elétrica diferente de zero, são exemplos de portadores de carga. Os nêutrons, como o próprio nome já diz, não possuem carga elétrica. Os corpos são constituídos de inúmeros átomos e, em geral, são neutros, apresentando igual número de prótons e de elétrons. Quando um átomo perde ou ganha elétrons, ele fica eletrizado e é denominado íon positivo ou íon negativo. Um corpo eletrizado, isto é, com carga total diferente de zero, possui falta ou excesso de número n de elétrons, sendo que a quantidade de carga elétrica desse corpo, seu módulo pode ser calculado como Q, que é igual a NE. Como Q é sempre múltiplo inteiro de E, dizemos que a carga elétrica é quantizada, ou seja, um corpo pode ter somente um número inteiro de carga elétrica. Agora vamos falar sobre condutores e isolantes elétricos. Dependendo da constituição de um corpo, ou seja, dos átomos que o compõem, podemos separar os corpos em condutores ou isolantes. Nos corpos condutores, as cargas elétricas se movimentam com relativa facilidade. Os corpos em que esse movimento das cargas não ocorre com facilidade recebem o nome de isolantes. Os metais, como o ferro, o alumínio, o cobre e o prata, são exemplos de condutores. Já o vidro, o plástico, a madeira ou a borracha são exemplos de isolante. Princípio da atração e da repulsão. Bom, uma prática que sempre podemos recorrer é atritar um pente ou uma régua em um plástico, em uma flanela e aproximá-lo de pequenos pedaços de papel. Assim, eles vão se eletrizarem, devido à troca de elétrons entre o pente e a flanela. Um dos princípios básicos da eletricidade é a atração e repulsão entre as cargas elétricas. Aqui é o esquema que mostra a repulsão e a atração. Quando as cargas elétricas são iguais, eles se repulsam. E quando eles são diferentes, eles se atraem. Ou seja, mais com mais se repulsam e menos com menos se repulsam. E mais com menos se atraem. O princípio da conservação das cargas elétricas. As cargas elétricas não podem ser criadas ou destruídas. Por quê? Porque os prótons e elétrons eles vão sempre se manter constantes em qualquer fenômeno ou qualquer reação. Ou seja, todo sistema isolado, a sua carga elétrica é sempre constante. O processo de eletrização. Os corpos eletricamente neutros possuem carga elétrica positiva, igual a negativa. Assim, quando retiramos um corpo neutro ou lhe fornecemos elétron, ele fica eletricamente carregado positivamente ou negativamente. Então, quando os corpos eletricamente neutros possuem carga elétrica positiva igual a negativa, eles vão fornecer ou retirar elétrons de um corpo e fornecer para o outro. Eletrização por contato. Ao colocarmos em contato o condutor eletrizado com o condutor neutro, parte dos elétrons em excesso do condutor eletrizado se transfere para o neutro. De modo, ao serem separados, o corpo inicialmente neutro fica eletrizado.
Eletrização por atrito. O que é eletrização por atrito? São dois corpos de natureza diferentes, ficam eletrizados, trocam elétrons ao serem atritados. Se pegamos uma flanela e passar em um objeto de vidro, vai ocorrer uma transferência de elétrons do vidro para a flanela e os dois corpos vão ficar carregados com cargas com módulo iguais, porém os sinais contrários. Então, pelo atrito, um corpo recebe ou perde elétrons, dependendo de sua constituição. Um corpo que perde ou cede elétrons fica sempre eletrizado positivamente, enquanto um corpo que recebe elétrons fica eletrizado negativamente. Existe uma tabela que é chamada de série triboelétrica, que relaciona materiais que recebem ou perdem elétrons quando atritados um com o outro. Nele, o material que vem antes perde elétrons para o posterior. Vale lembrar também que não é o fato de atritar ou friccionar o que eletriza os componentes, mas o simples fato de haver maior contato entre os materiais. Por exemplo, se atritamos dois botões de borracha com lã, eles adquirem a mesma carga negativa e se repelem quando aproximados um do outro. E se atritamos um bastão de borracha e outro de vidro com lã, eles adquirem carga de sinais contrários e se atraem quando aproximados. Então, agora eu vou falar um pouco sobre eletrização por indução. O que é eletrização por indução? Por exemplo, ao aproximar um corpo eletrizado de outro neutro, haverá a separação das cargas elétricas nesse último. Se ainda na presença do corpo eletrizado, o neutro for ligado a outro de grande capacidade eletrostática, trocar cargas e o corpo neutro ficará eletrizado. Agora eu vou falar sobre eletroscópios. Para que serve eletroscópios? O eletroscópio serve para verificar a eletrização de um corpo e determinar o sinal de sua carga. Os eletroscópios são instrumentos usados para verificar a eletrização de um corpo e, eventualmente, por comparação, determinar o sinal de sua carga. Os tipos mais comuns são o pêndulo de eletrostático e o eletrostático de folha. Pêndulo de eletrostático é um dispositivo constituído uma bolinha leve e condutora presa a um suporte por um fio isolante. Ao aproximarmos um corpo eletrizado da bolinha, ele será atraído, visto que será induzida pela esfera carregada. A atração sofrida pela bolinha confirma a eletrização do corpo. Agora, falar sobre eletroscópio de folhas. O eletroscópio de folhas é uma esfera metálica é conectada por uma haste metálica a duas folhas também metálicas, que perdem presa a uma articulação. Ao aproximarmos o corpo eletrizado da esfera, ocorre a separação das cargas no eletroscópio, também por indução. Como as folhas metálicas ficam com a mesma carga, elas se separam. Se a esfera for ligada ou tocada com o dedo, o eletroscópio se eletriza com carga do sinal contrário à do corpo indutor. Se fizermos a eletrização por contato, ou seja, tocamos o eletroscópio inicialmente neutro com o corpo eletrizando, o primeiro se eletriza. Com cargas de mesmo sinal, as folhas também se separam. Vamos fazer a experiência sobre eletrização por atrito. Vamos precisar de uma bexiga e de papéis picados. A pessoa vai esfregar a bexiga no cabelo por alguns segundos. E ver o que vai acontecer. O balão atraiu os papéis. Por que isso aconteceu? Tanto o papel quanto o balão são matéria, e toda matéria é constituída por átomos. Os átomos, por sua vez, têm um núcleo positivo e elétrons carregados negativamente. Estes últimos geram a volta no núcleo, fazendo com que o balão atraia os papéis. Agora vamos fazer um experimento com pente, com papéis e com cabelo. A gente vai fazer assim: pega o pente, grosa na cabeça por poucos minutos,
e vamos ver o que vai acontecer. O pente atraiu os papéis. Isso aqui quer dizer que é eletrização por atrito. Foi o mesmo que mostramos no vídeo anterior. Agora vamos fazer o experimento com o balão e o cabelo. O balão vai atrair o cabelo. Ó, o balão atraiu o cabelo. Isso quer dizer que é eletrização por